Alô, sétimo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Alan para fazer a correção e encerrar a primeira trilha do caderno de aprendizagem da terceira unidade, que trata sobre características do Brasil, características e processos do território brasileiro. Certo? A gente já passou aqui pela trilha 1, 2, 3, 4 e a gente está indo agora para a trilha 5, certo? Quer dizer, já terminando a trilha 5, né? Vocês já fizeram a atividade, eu estou fazendo a correção agora. E essa trilha aqui é tranquila, né? 4 questões que tratam muito mais de aspectos populacionais do Brasil do que de outras questões mais complexas, né? E grande parte das respostas elas já estão aqui ou estão a uma pesquisa rápida de internet de vocês. Então o que eu vou fazer aqui é só essa correção, certo? Para que vocês possam verificar o que é que vocês erraram, o que é que vocês acertaram, o que é que a gente conseguiu aprender nessa primeira unidade. E agora com a novidade de que vocês estão vendo meu rosto, né? Tem gente que nem lembra mais de mim, então coloquei minha imagem aí para vocês enxergarem quem é o professor também. Então, gente, vamos lá. Primeira questão. Cite as regiões do Brasil na ordem da mais populosa para a menos populosa. E aqui, quando um conceito de demografia, né, demografia é o estudo das populações, quando ele trata de um conceito de uma região que é populosa, ele está falando do número absoluto de habitantes, ou seja, a região que tem mais habitantes, a região que tem menos habitantes. Então você vai citar, enumerar, classificar as 5 regiões do país de acordo com o número de habitantes dela. E essa questão aqui, gente, ela é bem tranquila porque a resposta dela ela já está aqui, ó. Observando esse gráfico aqui de população brasileira, comparando as populações do Brasil de 2000, que é esse gráfico aqui vermelho mais escuro, e 2010, que é esse gráfico aqui vermelho um pouquinho mais claro, a gente já consegue perceber qual é a região que tem mais pessoas, qual é a região que tem menos e ir classificando tranquilamente pelo número de pessoas de cada região, certo? E como vocês já sabem, o Brasil tem 5 regiões: Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, certo? Sendo que o nosso estado aqui, a Bahia, ela está na região Nordeste. Então aqui eu já coloquei no PowerPoint para vocês a resposta da primeira questão. De acordo com o gráfico, que é o mesmo gráfico que está lá no caderno de aprendizagens, a ordem das regiões por população é região Sudeste, é a região mais povoada do Brasil, principalmente porque é a região que concentra o maior número de cidades, o maior número de metrópoles, né? As grandes cidades do país elas estão na região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Toda a região metropolitana em torno dessas cidades. São as regiões que são mais industrializadas também, o que significa que elas acabam atraindo mais pessoas para lá, porque também são as regiões que são mais desenvolvidas economicamente, então elas têm mais oferta de emprego, mais oferta de educação, e as pessoas vão para a região Sudeste buscar empregos. Então não apenas as pessoas que nascem lá, mas também pessoas que saem de seus locais de origem para irem morar no Sudeste. Tudo isso compõe uma grande massa populacional nessa região, certo? A segunda região mais populosa é a região Nordeste, principalmente por conta de ainda altos índices de natalidade, né? Apesar de você ter uma grande fuga de pessoas, a mortalidade infantil começou a ser controlada, as condições de vida da população do Nordeste começou a ser controlada também. Então a região Nordeste ela é uma região que mantém um alto número de habitantes em seus estados, certo? Posteriormente, e ali você vê que a barra de população ela acaba caindo bastante, né? Até porque cada região dessa aqui tem um número diferente de estados, mas também por características locais. A região Sul, por exemplo, ela é a terceira região, já bem abaixo da região Sudeste e da região Nordeste. Depois vem a região Centro-Oeste e, por fim, a região Norte. A região Norte é a região que tem menos pessoas, que tem a menor população, principalmente por conta do seu baixo desenvolvimento econômico, ou seja, ela é o oposto do Sudeste, e também por ser uma região com a baixa urbanização, ou seja, não tem tantas grandes cidades quanto a região Sudeste, a região Nordeste, a região Sul, por exemplo. Por que isso, professor? Porque a região Norte é uma região de preservação ambiental.
Não dá para você sair construindo cidade dentro de uma floresta amazônica, porque isso significa devastar uma floresta que é protegida por acordos nacionais e internacionais. Então a região norte é a região com a menor população do Brasil. Certo? Questão 1 aqui, a gente. Gabarito da questão. Quiser dar um pause aí e verificar a sua resposta, agora é a hora. Beleza? Vamos lá então para a segunda questão. Voltando aqui para o módulo. Cadê? Para baixo. Segunda questão. De 2000 a 2010, qual foi o crescimento absoluto, número de habitantes, da região nordeste do Brasil? Então aqui, ó, gente, ele está pedindo para vocês que vocês conheçam o crescimento absoluto da população da região nordeste. Isso daqui também é bem tranquilo de fazer, ó. Como é que a gente calcula o crescimento absoluto de uma região entre dois períodos diferentes, entre 2000 e 2010? Vamos voltar ali para o primeiro slide, para vocês verem aqui quais são as legendas do gráfico que está colocado aqui. Como eu falei, essa barra vermelha mais escura, ela representa a população de determinada região em 2000, e a barra mais clara, ela representa a população da região em 2010. No caso, ela quer da região nordeste, que é essa daqui, que eu já cortei aqui direitinho para que vocês pudessem ver também mais de perto. Então ele quer saber a população absoluta da região nordeste entre 2000 e 2010. Então o que você vai fazer? Uma diferença matemática, uma conta de subtrair. No caso, vocês vão subtrair 53.078.137 pessoas de 47.741.711 pessoas. E assim vocês vão perceber que houve um crescimento absoluto na população de 5.336.426 pessoas, 336.426 pessoas, certo? E assim a gente consegue perceber como é que se uma população cresceu, se uma população diminuiu, e tentar verificar os motivos desse crescimento ou dessa diminuição da população. No caso do Nordeste, como eu falei antes, o principal motivo foram as melhorias nas condições de vida da população do Nordeste, principalmente nesse período, muito marcado pelo governo Lula, por um governo que garantiu acesso à saúde para a população, acesso à água, acesso à luz. Isso permitiu que as populações daquelas regiões pudessem se desenvolver melhor, né? Combatendo a mortalidade infantil, combatendo doenças, cuidando de pessoas mais idosas. Isso significou que a população ela aumentou nesse período. Aumentou em 5 milhões de pessoas. O crescimento absoluto é esse daqui. A resposta da questão é essa daqui. Beleza? Mesma coisa, gente. Pode dar uma pausa aqui, dar uma olhada, tal, ver se a sua questão lá no caderno está direitinha. E nós vamos agora para a terceira questão. Cite outros dados referentes à população que podem ser expressos em gráficos. Perceba o seguinte, ó, gente, teve alguns alunos aqui do 7º ano que vieram me perguntar sobre essa questão. E essa questão aqui ela não está pedindo para vocês que vocês apresentem outros modos, outros tipos de gráfico. O que ela quer para vocês é quais são os outros dados que nós podemos expressar em gráficos. Outros dados que podem ser expressos em gráficos. E aí, nesse caso, gente, eu trago para vocês aqui a chamada pirâmide etária, certo? Que é esse tipo de gráfico aqui. E esse gráfico aqui é um gráfico muito interessante com relação aos estudos de população. Por quê? Porque ele apresenta para a gente a idade das pessoas, certo? De 0 a 4 anos a gente tem 7,5 milhões de homens, 7,2 milhões de mulheres. De 5 a 9 a gente tem 7,9 milhões de homens, 7,6 milhões de mulheres e por aí vai. Então a gente vê a idade das pessoas, o número de pessoas que você tem em cada faixa de idade, certo? O número de pessoas que você tem em cada faixa de idade e o número de pessoas por gênero, certo? Sejam elas homens ou mulheres. E aí nesse caso aqui ele está representando a população de homens e mulheres no Brasil em 2012. Certo? Então você percebe aqui, só nesse gráfico a gente consegue tirar 3 informações diferentes: idade, né, faixa etária, o número de pessoas por faixa etária, o número de pessoas por gênero e faixa etária. E também pode fazer combinações entre esses dados, certo? Então, e como vocês estão vendo aí, ele está sendo expresso em um
gráfico, certo? No caso, o nome desse gráfico aí é pirâmide etária, ok? Opa, não era para ver isso agora não. Vamos lá então para a quarta questão e última. Eu acho que não, viu? É isso mesmo. Aqui, gente, outro exemplo de outros dados que podem ser expressos em gráficos. Nesse caso aqui, é um dado que é mais recente, que está mais ligado aqui à nossa realidade. A revista Asmina fez esse gráfico aqui para representar o número de pessoas internadas e com óbitos, que sofreram óbito, né, por conta do coronavírus, por conta da Covid. E aqui vocês percebem que elas estão separadas por raça, certo? Pessoas brancas, negras, amarelas, que seriam pessoas asiáticas, e os indígenas. Sendo que a barra laranja, né, parece que é laranja essa cor, ela representa o número de internações, e a barra roxa representa o número de lilás, né, roxa, sei lá, o número de óbitos. Então, assim, vocês percebem que dá para fazer um cálculo, apresentar na forma de gráfico dados de população que são bastante recentes, que estão acontecendo agora, certo? Que estão sendo desenvolvidos nesse momento. Ok? Esses aí são apenas alguns exemplos, gente. São vários dados de população que podem ser representados em gráficos, tá bom? Mas vocês podem pegar esses exemplos aqui para tentar entender a ideia da questão e tentar formular suas respostas também, ok? Bom, vamos lá para a quarta questão agora. Em relação aos mapas, cite exemplos da dinâmica demográfica que podem ser representados neste formato. Esse conceito aqui é muito importante, gente. Dinâmica demográfica. O que ele quer dizer, gente? Dinâmica quer dizer movimento. Demografia, como eu falei no início da aula, quer dizer estudo da população. Dinâmica demográfica significa o quê? Os movimentos que a população faz dentro de um mesmo território, no caso, dentro do território brasileiro, certo? Então, em relação aos mapas, como é que a gente consegue representar esses movimentos da população dentro do território brasileiro, certo? Não só no território brasileiro, né, mas qualquer mapa você pode representar isso. Mas como a gente está falando de Brasil, então nosso exemplo aqui vai ficar muito no Brasil, certo? Uma forma de você representar a dinâmica populacional, as diferentes concentrações de pessoas em diferentes pontos do país, é esse gráfico aqui de bolinhas. Perceba como é que funciona a legenda aqui. Quanto maior a bolinha, maior a concentração de pessoas dentro de uma região. Quanto maior a bolinha, maior a concentração de pessoas dentro de uma região. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor a bolinha, menor a concentração de pessoas em uma dada região. Então vocês percebem aqui, por exemplo, que o Brasil ele é bastante populoso no seu litoral. Porque as grandes cidades, as grandes capitais do país, elas estão no litoral. Salvador, a capital aqui do nosso estado. São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo nem tanto, né? São Paulo fica 1 hora do litoral, fica mais para dentro da serra. Mas ela é quase litoral também, né? As capitais do Nordeste, Maranhão, Belém do Pará também fica por aqui. Enfim, várias capitais do país, elas se encontram no litoral. Mas você também tem algumas grandes cidades no centro, né? Como por exemplo aqui Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Cuiabá, certo? Algumas grandes cidades aqui, Manaus, né? Que é uma grande cidade aqui do meio do Amazonas. E essa é uma forma de representar uma dinâmica geográfica, ou seja, as grandes concentrações populacionais. Por que as pessoas, por exemplo, migram de regiões do interior do país para vir para o sudeste, certo? Esses 3 mapas aqui do lado, gente, aqui já do lado direito, são mapas que tratam, obviamente, de migração. E aqui a gente consegue perceber os movimentos das pessoas. A gente consegue perceber, por exemplo, acompanhando essas setas. Elas surgem, por exemplo, do Nordeste, elas se espalham pelo Sudeste, pelo Centro-Oeste. Pessoas aqui do Sul que vão para Roraima, no Norte. Isso daqui na década de 50. Na década de 70 você já vê que tem outros movimentos, outras migrações acontecendo. E na década de 90 também, você já tem muito mais migração acontecendo, até porque você já tem uma tecnologia de transporte muito melhor. Então as pessoas se movimentam muito mais dentro do território brasileiro. E essa é uma forma de representar essas dinâmicas demográficas. Como? Representar a partir de setas, de onde elas saíram
e para onde elas chegaram, de onde elas saíram, para onde elas chegaram. Só a gente acompanhando aqui, ó, gente, acompanhou a seta, você já sabe qual foi o movimento que elas fizeram. E aí o trabalho da gente é interpretar esses dados. Por exemplo, a gente pode perceber que da década de 50, passando por 70 até 90, essa seta que sai do Nordeste que vai para o Sudeste, ela é uma constante. Ela permanece aqui. Obviamente que ela diminui o tamanho, né? Diminui a importância porque as pessoas do Nordeste ou se concentram na sua própria região ou vão para outras regiões do país também, né? Mas você percebe que esse movimento aqui ele é constante. Esse movimento aqui entre Nordeste e Sudeste ele é constante, certo? É um dado que a gente pode extrair desses mapas. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha diferenciada. Não tanto diferenciada assim, né? Mas vocês estão vendo o meu rosto. Qualquer dúvida eu vou estar por aqui. Um abraço a todos e todas. A partir da próxima aula a gente vai começar a próxima trilha, certo? Então já vou dar as orientações para vocês. Um abraço e até mais.